Raul se serve no restaurante. Após isso, Theo também se serve. E Raul comenta que acredita que Diná finalmente entendeu que ele realmente pretende sair de casa, dizendo que a melhor forma dela lidar com essa situação é evitando deixá-lo com raiva ou contrariá-lo, demonstrando que, para ele, o processo de separação pode ser menos traumático se ela colaborar. O detetive contratado por Diná está presente no restaurante, prestando bastante atenção em tudo o que é dito entre os dois, escutando com atenção redobrada cada palavra e cada nuance da conversa entre Raul e Theo, reunindo informações valiosas que possam ajudar em seu relatório. Theo comenta que, se voltar para casa, os dois terão que comparecer juntos ao interrogatório, deixando subentendido que há assuntos pendentes que exigem esse retorno momentâneo. Enquanto isso, Tato conversa com seus amigos e, de maneira ríspida, declara que detesta Diná, afirmando que, se estivesse na mesma situação, já a teria expulsado, revelando seu desprezo por ela de forma impulsiva. Otávio, por acaso, escuta toda a conversa, observando atentamente a postura do filho e refletindo sobre as palavras duras que ele acaba de dizer. Um dos amigos de Tato comenta que ele trata o pai como se fosse um deus, como se ele fosse um exemplo intocável. Mas Tato confessa que, apesar de tudo, não conseguiria viver sem seu pai, reconhecendo o quanto depende emocionalmente de Otávio. Ao ouvir isso, Otávio entra em casa mergulhado em pensamentos, visivelmente tocado pelas palavras do filho, relembrando o que ouviu e refletindo sobre o vínculo entre eles. Dudu, por sua vez, está envolvido com sua campanha do Verde, realizando ligações e articulando ações, quando Otávio aparece e pede que ele pare, demonstrando irritação com o uso constante do telefone. Dudu então encerra o telefonema, mas Otávio reclama que ele passa o dia inteiro utilizando o aparelho, o que atrapalha a tranquilidade da casa. Dudu se levanta para sair do cômodo, mas Otávio pede que ele feche a porta ao sair, numa tentativa de preservar seu silêncio e evitar novas interrupções. O detetive contratado por Diná repassa para ela com precisão todas as informações e trechos da conversa entre Theo e Raul no restaurante, compartilhando tudo o que escutou. Maroca chega no momento em que Diná está ao telefone, mas Diná pede ao detetive que continue firme, deixando claro que está comprometida com a investigação. Maroca, curiosa, pergunta com quem ela está falando, mas Diná diz que não pode comentar sobre a conversa que ouviu, tentando disfarçar a situação. Em seguida, Diná sai, deixando Maroca confusa e intrigada, tentando entender o que está acontecendo, mas sem pistas concretas. Em outro local, Alberto se encontra com Okida e comenta que Otávio o está esperando, despedindo-se de maneira apressada. Enquanto isso, Dudu continua focado em sua campanha do Verde. Quando Alberto chega à casa de Otávio, ele pergunta ao jovem sobre o andamento da campanha, e Dudu responde com entusiasmo, compartilhando alguns detalhes do projeto. Lisa se arruma enquanto Carmen está em sua casa, o que faz Agenor observar a movimentação e perguntar se as duas vão jantar fora, em um restaurante chique. Mas Carmen responde que não está vestida para este tipo de evento, tentando desviar o assunto. Agenor menciona Mauro, o que provoca em Carmen um comentário sobre o dinheiro que ele tem, porém Agenor rebate, dizendo que isso não é o mais importante. Agenor afirma que Carmen está torcendo o nariz para o namorado da Lisa, sugerindo que ela não aprova a relação. Mas Carmen se defende, dizendo que Lisa sabe que ela não é uma pessoa invejosa. Lisa, percebendo a tensão, pede ao pai para que ele não se intrometa mais no assunto, tentando preservar o momento. Em seguida, Mauro chega à casa de Lisa e sua presença cria um clima pesado, principalmente entre ele e Carmen, que já demonstra desconforto. Enquanto isso, Raul afirma que não há nada de errado com ele e mostra que está com os exames em mãos, revelando que Andresa também faz exames, mas ele ainda não teve coragem de contar a ela o verdadeiro resultado. Raul confessa a Guiomar que as chances de Andresa engravidar são mínimas, uma informação difícil de digerir. Guiomar afirma que a filha precisa saber a verdade, mas Raul diz que não sabe por quanto tempo ainda conseguirá esconder a situação, deixando claro que está em conflito entre proteger a Andresa e ser honesto. Eles se abraçam, compartilhando a angústia e o peso da verdade. Pouco depois, Andresa chega acompanhada de Urso e comenta sobre a gravidez de uma conhecida, o que deixa Raul ainda mais pressionado, mas ele tenta disfarçar, dizendo que estava pensando nas férias e que seria maravilhoso passar um tempo na fazenda.
Andressa, porém, não se mostra empolgada e continua insistindo no assunto da gravidez, visivelmente frustrada, chegando a dizer, revoltada, que o melhor seria Raul marcar uma consulta médica com urgência. Guiomar tenta suavizar a situação, dizendo que Andressa deve estar achando que Raul é estéril, em uma tentativa de justificar a inquietação da filha. Por fim, Otávio revela que agora já se acostumou com a ideia da morte, embora no início tenha sido extremamente difícil, confessando que passou várias noites sem conseguir dormir, perdido em pensamentos e angústias. Em um momento de reflexão profunda, ele pergunta a Alberto o que seria para ele o destino e o livre-arbítrio, ao que Alberto responde que ambos são elementos que proporcionam ao ser humano a capacidade de pensar e modificar o próprio destino, indicando que, apesar das dificuldades e incertezas, ainda existe espaço para escolhas e transformações. Otávio comenta que não possui qualquer poder para mudar a razão de sua morte, demonstrando sua angústia diante da inevitabilidade do destino. Em seguida, ele questiona Alberto sobre qual seria a utilidade de continuar vivendo se não pode ter Diná ao seu lado, revelando sua dor mais íntima e o sentimento de impotência diante da situação. Otávio então pede ao doutor que reze por ele, suplicando por ajuda e implorando por sinceridade que ele faça algo, pois diz não estar pronto para morrer naquele momento. Bia comenta que, caso Estela resolva se casar novamente, ela irá morar com Diná, mas Estela sugere que a filha experimente essa ideia antes de tomar uma decisão definitiva, acrescentando que, nessa hipótese, ela pediria para Diná não aceitá-la em sua casa. Estela pede para Bia parar de implicar, ressaltando que sempre gostou de Alberto e que a filha está sendo injusta. Bia tenta levantar a possibilidade de seu pai aparecer, mas Estela interrompe, afirmando que ele desapareceu do mundo e não retornará mais, deixando claro que não alimenta nenhuma esperança nesse sentido. Nesse momento, alguém toca a campainha e Bia atende a porta, deparando-se com Alberto, que chega dizendo ter ido buscá-las para jantar. Estela comenta que Bia provavelmente não irá querer ir, ao que o Alberto sugere que, se for o caso, ela pode ficar em casa. Mas Estela afirma que, se Bia não quiser ir, ela também não irá, preferindo não deixar a filha sozinha. Zeca encontra Naná e diz que foi até lá para pagar o dinheiro que devia, prometendo que nunca mais irá lhe pedir dinheiro, mostrando-se arrependido. Ele pergunta se ela tem algum compromisso para o dia seguinte, e Naná responde que sim, que passará o dia todo fora. Durante a conversa, Naná comenta que Tato nunca falou mal de Zeca, ao que ele responde dizendo que, no fundo, ela gosta dele. Logo depois, Sininha chama Naná e Zeca reclama da interrupção, mas Naná sai em defesa da colega. Após a saída de Naná, Bárbara chega e lembra Zeca de que o havia alertado para não implicar com Naná, dizendo que ela estava, na verdade, se mordendo de ciúmes. Bárbara também aponta que Zeca costuma desistir das coisas com facilidade, mas ele responde elogiando-a, dizendo que ela é uma garota muito legal. Na pensão, todos estão reunidos em volta da mesa jogando baralho e Sininha comenta sobre o relacionamento entre Estela e Alberto, dizendo que Estela não tem sorte no amor. Fátima, por sua vez, reclama que sua caneta sumiu. Em outra cena, Alberto diz que Estela não deveria ter escondido a verdade de Bia, pois acredita que hoje a jovem veria o pai de forma diferente. Ele comenta que pretende conversar com Bia, mas Estela pede que ele se mantenha afastado. Estela revela que suspeita fortemente que Ismael está rondando sua casa e menciona também o mascarado. E ao ser questionada por Alberto há quanto tempo isso vem ocorrendo, ela responde que já faz cerca de 2 meses. Ela diz estar quase certa de que o mascarado é Ismael, afirmando que conhece bem o comportamento dele e, por isso, qualquer atitude pode ser esperada da parte dele. Apesar da apreensão, Estela diz não querer estragar a noite deles e o casal se beija. Em outro momento, Theo diz a Diná que ela deveria sair um pouco para se distrair e ela pede para ele não deixar Paty sozinha na piscina. A casa está bastante movimentada e, ao ser questionada se está bem, Diná diz que sente apenas uma dor de cabeça. Carmen acusa Mauro de fazer chantagem, alegando que o emprego dela é muito importante e que precisa dele para sobreviver. Ela conta que já passou por muitas dificuldades por causa de Mauro e diz que Lisa sabe de tudo, mas que nunca revelou o nome do homem responsável por arruinar sua vida. Mauro retruca dizendo que contará tudo para Diná e fará com que ela perca o emprego. Carmen, revoltada, pergunta se ele sente prazer em destruir a vida das pessoas. E Mauro responde cinicamente que cada um joga com as cartas que tem. Theo comenta com Raul que Diná nunca o deixava ir ao clube sozinho, mas leva a situação com bom humor.
Diná entrega um objeto a Theo, que inicialmente diz não querer mais ir, mas Raul insiste e acaba o levando. Zeca se encontra com Tato, e apesar de se encararem, os dois não trocam palavras. Dudu, curioso, pergunta a Tato após Zeca sair se ele o conhece. Enquanto isso, Naná e Tato aproveitam um passeio juntos, demonstrando sintonia. Maroca comenta que descobriu naquele dia que Alberto está namorando Estela, e Diná diz que Estela vinha escondendo esse relacionamento. Alberto menciona que Estela está enfrentando problemas com Bia e que deseja conversar com a jovem, mas Estela não permite. Maroca sugere que o marido de Estela pode aparecer a qualquer momento, mas Alberto argumenta que não há impedimento, pois houve abandono de lá e, portanto, a separação não traria complicações. Maroca faz um comentário indireto, dizendo que os dois poderiam dar um neto para ela, mas logo se lembra de Alexandre e diz que ele poderia ter lhe dado netos, saindo entristecida. Diná comenta que não chora na frente dos outros, mas que se tranca no quarto, onde sofre sozinha. Andrés e sua família aproveitam o clube, tomando suco e relaxando. Enquanto isso, Maroca olha com tristeza as fotos de Alexandre, relembrando momentos que viveu com ele na cadeia. Alberto entra no quarto e ela diz que ele deve deixar Alexandre descansar, confessando que a dor da perda ainda é muito forte. Ela pergunta se ele acredita que foi um acidente, ao que ele dá a entender que sim. Em outro momento, Lisa experimenta os óculos de Carmen, que aconselha a amiga a buscar algo só dela, ressaltando que para isso é preciso estudar muito e batalhar bastante, justificando a importância do emprego na locadora. Carmen pergunta se o marido de Diná ajuda na empresa, e Lisa confirma. Lisa então sugere que elas vão até a sua casa, mas Carmen pede que fiquem mais um tempo onde estão. Lisa pergunta se Carmen nunca mais encontrou o homem que destruiu sua vida, mas Carmen diz que não quer mais pensar nisso. Por fim, Tato vai até Theo, se apresenta como filho de Otávio Jordão e menciona que Bia disse que ele estava lá. Em seguida, Tato pede para Diná parar de invadir a casa deles e de defender Otávio. E Theo, ao ouvir isso, parece ficar decepcionado com a situação.